fez uma alteração, você colocou um outro centroavante, tirou o Paulo Baia, que era um ponta. Foi, na sua visão, necessária essa troca ali na formatação tática, de talvez passar em alguns momentos por um 3-5-2, em outros até com o Galhardo na ponta esquerda, ainda assim no 3-4-3? Boa noite. A avaliação sempre é muito boa, né? Vencer sempre é muito difícil, então a gente precisa enaltecer sempre a vitória. Eu acho que desde 2013 o Goiás não ganhava da Ponte, então a gente precisa enaltecer esse trabalho. Eu troquei porque o Paulo não fez um grande jogo, o Paulo não estava sustentando da forma que eu pedi, e ele estava vindo buscar muito, e aí estava trazendo muito a defesa deles, e aí a gente estava perdendo um pouco a referência. Então a ideia era da gente colocar o Thiago flutuando junto com o Wellington, um de cada lado, e colocar o Breno para sustentar um pouco mais, até porque a defesa deles é uma defesa muito forte, estava com amarelo, então o Breno sustenta bastante e deu certo, né? Então acho que o segundo tempo a gente conseguiu ter essa variação e eu estou muito feliz. Então agora é pé no chão, fizemos um grande jogo, mas já temos que pensar já no Cuiabá. Ô Márcio, boa noite, Gustavo Ramos da Rádio Bandeirantes. E na sua entrevista coletiva pré-jogo você disse que seria pretensão demais achar que estava tudo certo ao empatar em 1-1 com a equipe do Ceará, e aí você mudou a formatação, teve uma semana cheia de trabalhos e mudou algumas posições do time em relação à estreia do Goiás no Campeonato Brasileiro da Série B. E agora, o que você pode passar como avaliação e até de certa forma como uma crítica positiva em relação aos seus jogadores depois dessa goleada por 3-0? Então, uma pretensão é porque é pouco tempo de trabalho, né? Você jogar lá com 25 mil pessoas não é fácil, então era uma pretensão a gente chegar e fazer um grande jogo, mas os jogadores, eles são experientes, né? Eles estão entendendo a forma que a gente quer. Volto a falar, tá longe do que eu desejo, do que a gente acredita dentro do futebol, mas já começa a aparecer alguns lampejos, né? Então, assim, principalmente a atitude, a coragem, a gente já está conseguindo em alguns momentos. Nós ficamos bastante com a bola, as mexidas eram importantes. Eu sabia que a Ponte ia pressionar menos e esperar um pouco mais, então era importante a gente ter mais um cara que tem uma relação muito boa, por isso que eu coloquei o Gava vindo um pouco mais de trás, que é a posição dele, e o Wellington é um garoto que sustenta, é um garoto que tem muita qualidade. Então, quando a gente joga em casa também, a gente tem que ter atitude e a gente tem que querer vencer. Então foi só por isso, dentro da estratégia, do que eu também enxerguei contra a Ponte Preta. Márcio, André Rodrigues da Band News, Fala de Esporte, parabéns pela vitória, professor, você e o grupo, claro. E duas numa só, professor, sobre o Gava, tá? E também o Wellington Matheus, muito elogiado cada um aqui hoje na Serrinha. Foram indicações do Zanardi, o Gava e o Wellington Matheus, e contra o Cuiabá nesse mata-mata Copa do Brasil, como é que você vê um duelo do Goiás Série B contra um time da Série A, que é o Cuiabá? O Goiás entra como franco atirador nesse mata-mata? Boa noite. As contratações, elas são todas do Lucas, né? Como eu sempre falo, a gente tem uma sinergia, a gente já se conhece há muito tempo. O Lucas sabe a forma que eu gosto de jogar e ele é um cara muito assertivo nas contratações, então ele já traz de olho fechado. Então o Wellington foi meu jogador no Corinthians há acho que 7, 8 anos atrás, então ajudei na formação. O Rafael é um cara que tem muita qualidade, é um cara que vem de trás. Eu falei que ele é um 8, né, que pisa na área e precisava melhorar a intensidade, a competitividade, né, porque hoje precisa jogar com e sem bola, né. Então a gente está muito tranquilo. Tô deixando o Lucas aí de cabelo em pé porque ele está se matando para contratar e entender dentro do modelo que a gente quer. Jogo contra o Cuiabá é um outro jogo, é um time de Série A, um time que tem muita qualidade, é um time que a gente vai ter que estudar bastante. É claro que eles são favoritos e a gente vai aqui com o pezinho no chão, vamos trabalhar bastante, com muita humildade, e só que a gente vai trabalhar para passar. Então, independente de ser Série A, de onde for, o Goiás também é um time grande, o Goiás é um time de Série A que está na Série B. Então, para vivenciar isso, o Goiás precisa fazer em jogos, né? Então, por isso que é importante. Hoje eu vi a torcida, parece que tinha 7, 8 mil pessoas.
É importante a torcida entender o sócio torcedor, é importante a torcida vir nos apoiar. A gente precisa disso, o time precisa de confiança e nós vamos se doar cada vez mais para poder fazer grandes jogos e já temos uma final importante na quinta-feira. Espero a gente poder sair com a vitória. Márcio, embora com pouco tempo, a gente percebeu uma troca de passes ali e um rodízio de posicionamento do meio para frente, de repente até com o lançamento, alguém saindo de trás. Isso aí já faz parte desse processo, esse tempo que você teve, essa semana já faz parte desse processo. E ainda é mais uma segunda questão também sobre o Cuiabá. O Cuiabá vem perdendo todo mundo, então a pressão, Davidson não joga, tira o cara, perdeu goleada em casa, perdeu pro Vila, enfim, vem com 4 derrotas consecutivas. Dá para explorar também esse momento ruim do Cuiabá? Boa noite. Já começa a aparecer, ter lampejo do nosso trabalho, isso não tenha dúvida, até porque a gente vai encontrar blocos muito baixos. Hoje a Ponte Preta colocou uma linha de 5 e a gente sabia que a gente precisava fazer algum jogo de indução, passe cavado entre linhas. Então é estratégia de jogo, a gente precisa entender, treinar, porque os gols saíram das jogadas que a gente vem trabalhando. Então muito mérito da capacidade dos atletas entender. Então é ter pé no chão, é ter tranquilidade. Futebol não te dá tempo, então a gente tem que trabalhar muito, passar muito vídeo, né? Então as coisas estão acontecendo. Quanto ao Cuiabá, desculpa, 4 derrotas, enfim, isso aí é uma situação, um momento. O Cuiabá tem uma grande equipe, um grande elenco. A gente tem que estar preparado para tudo. A gente tem que pensar no Goiás, nós temos que pensar em fazer um grande jogo, independente do momento do adversário. Então é uma terceira fase de Copa do Brasil. O Cuiabá vem para fazer um grande resultado e passar. Vai ser um duelo bacana, nós vamos competir muito e eu tenho certeza que nós vamos buscar merecer essa vitória e quem sabe passar para outra fase da Copa do Brasil. Professor, dá só uma segurada aqui que eu vou encerrar.